Fazia exatamente um mês desde que o avô da Camila tinha falecido. A casa dele ficava em uma rua silenciosa, quase no fim da cidade. Era uma daquelas casas antigas, com corredores longos, portas de madeira pesada e aquele cheiro constante de móveis velhos e tempo parado. Depois do enterro, a família ainda não tinha decidido o que fazer com a casa. Vender? Alugar? Reformar? Mas ninguém queria ficar lá. Então Camila e o namorado, Rafael, decidiram passar alguns dias na casa. A ideia era simples: limpar algumas coisas, organizar documentos e ver o que poderia ser feito com o lugar. Eles chegaram no fim da tarde. A casa estava exatamente como o avô tinha deixado. O mesmo sofá gasto na sala, o mesmo relógio antigo na parede e as mesmas fotografias espalhadas pelos móveis. Era estranho, mas não assustador. Pelo menos no começo. Eles passaram a noite conversando na sala, lembrando de histórias do avô dela. Ele tinha sido um homem quieto, mas muito querido pela família. Por volta de meia-noite, os dois decidiram ir dormir. O quarto que escolheram ficava no final do corredor, bem perto do antigo quarto do avô. A casa estava completamente silenciosa. Silenciosa demais. Camila apagou a luz e se deitou. Rafael ainda ficou alguns minutos olhando o celular até o sono chegar. Quando finalmente adormeceram, já passava das 2 da manhã. Foi quando o primeiro barulho aconteceu. Knock, knock, knock. Rafael abriu os olhos devagar. Por um momento ele achou que tinha sonhado. Mas então o barulho veio de novo. Knock, 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 knock. Ele se levantou na cama. Camila, você ouviu isso? Ela também estava acordada agora. Ouvi. Os dois ficaram em silêncio. O som tinha vindo da porta do quarto. Rafael se levantou devagar e caminhou até lá. O corredor estava completamente escuro. Ele abriu a porta. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum movimento. Só o corredor vazio e silencioso. Ele acendeu a luz. Nada mesmo. Deve ter sido a madeira, ele disse tentando parecer tranquilo. Casas antigas fazem barulho. Pelo menos era isso que ele estava tentando acreditar. Ele fechou a porta. Os dois voltaram para a cama. Alguns minutos se passaram. Então o barulho voltou. Knock, 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 knock. Dessa vez mais forte. Muito mais forte. Camila sentou na cama imediatamente. Rafael, isso não é a madeira. Ele também sabia disso. Aquele som não parecia estalo de madeira. Parecia alguém batendo. Ou pior, empurrando a porta. Rafael foi até ela novamente. Abriu. O corredor continuava vazio. Sem vento. Sem movimento. Todas as janelas da casa estavam fechadas. Não havia nenhuma corrente de ar. Ele olhou para os lados. Nada. Fechou a porta mais uma vez. Os dois ficaram em silêncio absoluto no quarto, tentando ouvir qualquer coisa. Passaram talvez 5 minutos. Então veio novamente. Knock, 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 knock. Só que agora era diferente. A porta não estava apenas sendo batida. Ela estava sendo empurrada. A maçaneta tremia. Como se alguém do outro lado estivesse tentando entrar. Camila segurou o braço de Rafael. Tem alguém aí fora. Mas isso não fazia sentido. A casa estava trancada. Eles tinham verificado tudo quando chegaram. Mesmo assim, Rafael abriu a porta pela terceira vez. Corredor vazio. Luz fraca. Silêncio. Foi nesse momento que o desconforto virou medo. Eles não disseram nada. Só se olharam. E tomaram uma decisão. Vamos embora. Não valia a pena discutir. Não valia a pena investigar. Eles começaram a arrumar as coisas rapidamente. Pegaram as mochilas, as chaves, os celulares.
tudo. Camila saiu primeiro e entrou no carro. Rafael ficou alguns segundos dentro da casa pegando as últimas malas. Foi quando aconteceu. A porta do quarto atrás dele bateu. Bam! Rafael congelou. Ele olhou lentamente para trás. A porta estava fechada. Mas começou a se mover. Knock, 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 knock. Agora muito mais rápido. Muito mais forte. A porta tremia violentamente. Como se algo do outro lado estivesse desesperado para sair. Rafael não pensou duas vezes. Pegou as malas e correu para fora da casa. Entrou no carro e bateu a porta. Dirige! Camila acelerou imediatamente. Eles foram embora sem olhar para trás. Enquanto o carro se afastava pela rua silenciosa, Rafael olhou pelo retrovisor. A casa estava parada. Escura. Silenciosa. Como se nada tivesse acontecido. Eles nunca mais voltaram lá. E alguns meses depois, quando a família finalmente foi até a casa para esvaziar o lugar, uma coisa chamou a atenção. A porta do antigo quarto do avô estava marcada. Cheia de marcas profundas de pressão na madeira. Como se alguém tivesse passado horas empurrando a porta por dentro. Se essa história te deixou arrepiado, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre aparecem relatos que fazem qualquer um pensar duas vezes antes de apagar a luz. E compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias sobrenaturais. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.